Governador Antônio Denário e sua esposa são apenas mais um exemplo de como ter um cargo vitalício e ainda fiscalizar as contas dos maridos dentro dos TCEs. Escolhida como conselheira pela maioria dos deputados estaduais de Roraima, mesmo com várias irregularidades que envolviam seu nome e protocoladas na Assembleia Legislativa pelos advogados Marco Vicenzo, Jorge Mário e Manuel Leocádio, e ainda um alerta feito pelo Ministério Público, mesmo assim, a Comissão Especial Externa da Assembleia, que analisou os currículos, passou por cima de todas as denúncias. Bom, você confere aí a sessão encerrada. Simone Soares de Souza, primeira-dama do Estado, foi eleita conselheira do Tribunal de Contas do Estado por 17 votos aqui dos deputados estaduais, conforme votação secreta na sessão extraordinária dessa segunda-feira. Você acompanha algumas imagens, ela sendo cumprimentada por parlamentares, agora pelo também candidato Regis Freitas, que é reitor da Universidade Estadual de Roraima. Ele teve 3 votos. O deputado Jorge Everton obteve 4 votos. A advogada Maria da Glória de Souza não obteve nenhum voto. E Simone Soares de Souza obteve 17 votos, sendo então eleita a próxima conselheira do Tribunal de Contas do Estado. E ainda o juiz que analisou a ação popular movida pelo advogado Marco Vicenzo informou que o advogado não comprovou vínculo entre o governador e a primeira-dama. Eu ingressei com a ação na Justiça, ingressei com a ação popular com pedido liminar na Vara de Fazenda Pública do Estado. Foi indeferido. E aí, o que me chama a atenção, em uma das fundamentações do magistrado, com todo respeito, claro, mas é que eu não comprovei o vínculo conjugal da primeira-dama com o governador, algo que é público e notório. A primeira-dama e o governador são casados. Eu não tinha como pegar uma certidão de casamento no estado de Roraima, no cartório que eles casaram, se lá eles casaram, para juntar no processo. Então, assim, recorri, provavelmente vai ser indeferido, se não já foi, mas nós vamos trazer isso para a esfera federal. Eu pretendo provocar e trazer essa ação para o Supremo Tribunal Federal, porque a súmula vinculante número 13, que entende que é nepotismo, a indicação da esposa para compor o Tribunal de Contas de qualquer estado, não só em Roraima, como é o caso que acontece no Pará, isso é sim nepotismo para o Supremo Tribunal Federal, uma súmula vinculante que não deveria nem ter esse tipo de discussão no estado. Mas a Justiça entendeu, e eu respeito a Justiça, a decisão se cumpre. Então nós vamos trazer a decisão para o STF, provocar aqui, porque eu tenho certeza que aqui esse absurdo não vai acontecer. Já o Supremo Tribunal Federal arquivou a denúncia feita pelo deputado Jorge Everton contra a candidatura da primeira-dama Simone Denário ao cargo de conselheira. O parlamentar alegou na reclamação constitucional interferência política por parte do governador Antônio Denário na eleição do órgão fiscalizador. Jorge Everton argumentou ainda que a escolha da primeira-dama no Tribunal de Contas configura nepotismo e viola a súmula vinculante de número 13 do STF. Além disso, ele afirma que a candidatura não preenche os requisitos necessários para o cargo. A comissão, ela é composta por membros que têm a obrigação legal de analisar a documentação de todos os candidatos. E eu trouxe prova, o próprio Ministério Público trouxe prova da prática de ilegalidades pela candidata. Eu quero nominar aqui o presidente Sampaio, o deputado Renato Silva, o deputado Odilon, o deputado Isamar Filho, o deputado Marco Jorge, que são membros da comissão responsável pela investigação e sabatina dos candidatos. Não são fatos discricionários. Nós não estamos falando aqui de ato discricionário, presidente, dos deputados estaduais, que podem ou não entender que houve ou não uma prática ilegal. A certidão que se existe da junta comercial é justamente para analisar os últimos 5 anos, para ver se algum candidato praticou essa conduta vedada em lei. Ao trazer uma informação falsa,
a candidata viola o artigo 6º, parágrafo 2º do Decreto 007 de 2006, que a pena é exclusão do certame. E cabe à comissão fazer isso. Na decisão, o ministro Nunes Marques disse que não conhece a presente reclamação. Intime-se, publique-se e arquive-se. Logo após a confirmação de sua indicação no Tribunal de Contas, Simone, que era secretária extraordinária de Desenvolvimento Humano, foi exonerada pelo próprio governador e seu esposo do cargo que ocupava. O decreto foi publicado no mesmo dia da aprovação no Diário Oficial do Estado. A primeira-dama estava no cargo desde março de 2023 e recebia cerca de R$30 mil por mês. O levantamento realizado pelo Globo em março mostrava que 30% dos conselheiros destas cortes eram parentes de políticos, incluindo ministros de Lula, como Wellington Dias, Valdez Góes e Renan Filho, do MDB. Mais recentemente, o ministro da Casa Civil e ex-governador da Bahia, Rui Costa, emplacou também a sua esposa no Tribunal Baiano. Já a Assembleia Legislativa de Pernambuco, a ALEP, aprovou a nomeação do advogado Eduardo Porto para o Tribunal de Contas do Estado na última terça-feira. Ele vai substituir o próprio pai, Carlos Porto, que se aposentou. Os TCEs estão sendo considerados cabides de emprego sem nenhum pudor. Na região norte do país, do estado do Pará, procuradores do Ministério Público enviaram uma representação ao Procurador-Geral da República na tentativa de impedir que Daniela Barbalho, mulher do governador do Pará, Helder Barbalho, ocupe o cargo de conselheira do Tribunal do Estado do Pará. O documento pede à PGR acione o Supremo Tribunal Federal. De acordo com o MPF, a nomeação da primeira-dama do Pará viola os preceitos constitucionais e tem indícios de nepotismo, violando os princípios da moralidade, da separação entre interesses pessoais e da administração pública. O currículo da primeira-dama do Pará não demonstra que ela tenha qualquer competência ou atuação em área contábil, econômica ou financeira, que constituem a capacidade técnica exigida e elementar ao regular exercício do cargo de conselheira do tribunal. A escolha também é questionada pela Associação dos Auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas. A entidade afirmou que o processo de seleção ocorreu sem publicidade. A associação chegou a sugerir um servidor de carreira para preencher a vaga na Corte de Contas, mas a indicação foi rejeitada pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia daquele estado. O nome de Daniela foi aprovada na semana passada em uma votação secreta na Assembleia do Pará. Em Roraima, o advogado Marco Vicenzo protocolou no Supremo Tribunal Federal uma reclamação constitucional, onde ele alega que o governo do estado de Roraima tem sido alvo de inúmeras denúncias por atos de improbidade administrativa, denúncias por crime no Ministério Público Estadual e Ministério Público do Estado, bem como notícia-crime na Delegacia de Combate à Corrupção, conforme amplamente divulgado pela imprensa local. Apesar de todos os escândalos envolvendo diretamente supostos crimes e atos de improbidade, no Diário Oficial da Assembleia Legislativa de Roraima, edição de número 3921, do dia 28 de abril de 2023, demonstrou o registro da candidatura da ilustre primeira-dama, senhora Simone Soares de Souza. E destacou ainda que não existiria qualquer problema de uma indicação de Simone, desde que o atual governador do estado não fosse o seu cônjuge, Antônio Denário. Ressalta-se ainda que a gestão de seu cônjuge está diretamente vinculada à jurisdição de tribunal da qual foi candidata. Destaca ainda que, inevitavelmente, matérias relacionadas à gestão do casal serão discutidas no tribunal, que é responsável pelo controle, fiscalização e julgamento das contas públicas do estado de Roraima.
Assim, o juiz de direito da Vara da Fazenda Pública, ao garantir a possibilidade de prosseguimento de certame que desencadeou a sua nomeação ao Tribunal de Contas do Estado como conselheira, entendeu que não estava comprovada o vínculo conjugal entre a primeira-dama e Antônio Denário. Mas a própria candidata ao cargo de conselheira assumiu em um vídeo que deve se declarar por suspeita nos casos envolvendo o governo de Roraima. Tal decisão fora protocolada de forma irregular, pois confrontou o posicionamento consolidado por este tribunal, que veda o nepotismo, merecendo ser cassada e tomada as providências necessárias. E concluiu pedindo que julgue procedente a reclamação, cassando a decisão da ação popular com pedido de liminar que tramita na 2ª Vara de Fazenda Pública do Estado de Roraima, que violou o entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal.